Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Ali do Sisters Book e eu tô de volta com mais uma resenha literária. No último vídeo, a Camis trouxe pra gente Eleanor Park, da Rainbow Row. Se você ainda não assistiu, assim que acabar esse, corre lá que tá incrível. Hoje eu trouxe pra vocês o livro que é o meu amorzinho, Senhorita Aurora, da Babi Sete. Se você é novo aqui, você não sabe que eu sou muito fã da Babi Sete. Lá no site o povo deve ficar de saco cheio, porque nos tops, nas tags e tudo que eu tenho pra indicar Babi Sete, eu tô indicando. O meu amor por ela começou em A Promessa da Rosa. Foi até uma das minhas primeiras resenhas lá do site. Depois foi O Despertar do Lírio, Não Me Esqueças. O único livro dela que eu ainda não li é Entre o Amor e o Silêncio, mas ele já tá no meu carrinho, só esperando a vez dele chegar. Então vamos falar de Senhorita Aurora, essa história incrível que eu já li 2 vezes. E, gente, eu continuo completamente apaixonada. A Camis leu essa história antes de mim. E eu lembro dela me mandar mensagem falando que ela não estava entendendo o protagonista masculino. E eu pensando, ai meu Deus, eu não acredito. De todas as vezes que eu falei pra Camis ler Babi a Sete, ela pega logo o livro que provavelmente o protagonista masculino tem alguma coisa de errado. Mas aí depois ela me encheu de mensagem falando, Aline, você tem que ler, pelo amor de Deus, que história é essa? Eu tive que adiar todas as minhas leituras e fui ler Senhorita Aurora. E foi quando que essa história se tornou uma das minhas preferidas. A história é narrada em primeira pessoa e dividida em 4 partes. E isso é apresentado como um programa de uma apresentação de balé, com prólogo e quantidade de atos. No início da história, nós somos apresentados a Nicole e ficamos sabendo um pouco da jornada que levou ela até aquele momento. Ela é uma das 30 finalistas concorrendo a 15 vagas para entrar na Companhia de Balé de Londres. A Nicole começou muito cedo. Com 4 anos, ela calçou a primeira sapatilha. Com 6, ela entrou para a melhor escola de balé do Rio de Janeiro. Com 8, ela já estava na sapatilha de ponta. E com 17, ela se encontrava ali, fazendo aquele teste. Uma coisa interessante na escrita da Babi Sete é que na maioria das suas histórias sempre tem passagem de tempo. Assim dá aquela sensação que a gente já está acompanhando aqueles personagens anos e anos. Pela história acontecem várias passagens de tempo, umas pequenas, outras grandes, de anos, de meses, de semanas. Depois do teste, passa um tempo e nós nos deparamos com a Nicole dentro de um avião indo para Londres, porque sim, ela foi aprovada no teste. Nós temos uma leve participação da mãe da Nicole nessa história. Eu amei a relação das duas, uma mãe preocupada e ao mesmo tempo orgulhosa, dá um quentinho no coração. Quem já morou longe de mãe sabe o que é isso, então eu me identifiquei bastante com as duas. A mãe da Nicole e ela viveram uma vida muito humilde. A mãe dela fazia de tudo um pouco para proporcionar o sonho da Nicole. Ela trabalha como secretária, dá aula extra, enquanto o pai da Nicole, que é rico, só participou da vida dela dando dinheiro para estudos. Realidade de muitos. E é nesse voo para Londres que nós encontramos o nosso protagonista masculino, Daniel Hunter. O Daniel é uma fofura, uma delicadeza, assim, educação nível 1000, só que não. Ele é tão estúpido, tão grosseiro, que na primeira vez que eu li esse livro eu só passei raiva. Agora eu releio rindo, mas na primeira vez eu queria só matar o Daniel. E o primeiro encontro dos nossos protagonistas, Nicole e Daniel, é o verdadeiro encontro do gato e do rato que acabam abraçados. Mais uma passagem de tempo acontece e a Nicole já tá em Londres, morando há 3 anos. E ela tá novamente no caminho de um teste. E agora ela concorre ao papel de Aurora no balé A Bela Adormecida. E o maestro do balé é aquele homem do voo de 3 anos atrás, é o nosso protagonista Daniel. A Nicole consegue o papel de Aurora e o Daniel assiste todos os ensaios de pertinho. Só que naquele modo grosseria bem característico da personalidade. E a Nicole ela não se lembra dele, ela fica com aquela impressão que ela conhece ele de algum lugar, mas ela não consegue se lembrar de onde. Até que começa a rolar umas histórias entre eles. E a Nicole ela fica tão curiosa que ela dá um Google no Daniel e ela pesquisa a história dele na internet. E aí ela descobre um passado familiar bem turbulento. O Daniel, ele é filho de pai desconhecido e ele perdeu a mãe aos 6 anos. Ele foi criado pela sua tia e madrinha, que é uma das maiores bailarinas da Inglaterra. Mas chega o dia que o Daniel não consegue, e ele faz um comentário que lembra a Nicole de uma cena hilária que aconteceu com eles naquele voo. E aí ela se lembra de quem ele é. E a pessoa não consegue se esconder pra sempre, né? Aos pouquinhos o Daniel vai mostrando um comportamento educado e protetor, mas aí depois ele também mostra um comportamento silencioso e afastado. E isso deixa a Nicole muito confusa, porque ela não sabe como se aproximar dele. E ela percebe com todo o comportamento ocioso que ele apresenta que tem alguma coisa por trás disso, tem alguma coisa errada. Ele tenta afastá-la, só que ela percebe e ela insiste. Ela continua tentando entender o que se passou na vida dele, por que ele é assim. Até que finalmente o romance acontece, gente. É apaixonante.
Dá pra sonhar acordado com as cenas desses dois, umas que são muito delicadas e outras que vêm com um furacão de emoções. É um relacionamento de altos e baixos, muitas coisas acontecem na vida desses dois. A Babi trouxe pra história um tema muito bacana, que eu não vou falar aqui porque é o grande segredo desse livro. Mas que foi muito bem abordado, foi educativo, foi interessante. O Daniel, ele é um personagem muito complexo. É perfeccionista, ele xinga em francês, ele tem uma certa dificuldade em manter a calma, mas é impossível acabar essa história e não adotar o Daniel. E a Nicole é um amor, ela é guerreira, ela é a melhor bailarina que eu já conheci. E quando você acha que a história dela tá acabando, a Babi vem e nos dá mais. E eu não vou negar que uma cena específica entrou pro meu top da vida. É um spoiler de leve, mas se você não quiser nenhum spoiler, pula pra essa minutagem aqui. Gente, eu nunca pensei em toda a minha vida que algum dia eu teria um livro em que o casal protagonista, em pleno Reino Unido, dançaria forró. Entrou pro meu top cena romântica literária da vida. Mas o Daniel é diretor da Nicole, então eles combinam ficar como amigos, pelo menos até o final das apresentações, para que ela não perca o crédito da conquista pelo papel principal. Mundo machista, né, minha gente? Não importa o talento que a mulher tenha, as pessoas adoram associar a conquista dela a um homem. E aí decidem que depois disso, o Daniel vai fazer uma revelação e a nossa senhorita Aurora vai ter que decidir se ela vai ficar com ele ou não. O segredo é revelado, boa parte da história é resolvida, você acha que tá chegando no final do livro, mas aí a Babi vira e diz: você quer mais? Então toma. Acontece uma grande reviravolta e a Nicole volta pro Brasil. Eu achei muito bonita a forma que a Babi conduziu essa história. E com isso surge uma nova relação com o Daniel, que também é um dos pontos altos da história. Pra quem ama uma boa história de amor, esse livro é pra sorrir chorando emocionado. Outra coisa que eu amei foram todas as referências que a Babi trouxe de Jane Austen. Eu me identifiquei demais com a Nicole por isso. Nessa história nós também temos personagens secundários super cativantes. A melhor amiga da Nicole, a Natalie, o Ivo, que tem ótimas cenas de balada, e até mesmo o próprio Paul, o namorado da Natalie. Ele tem uma curta participação, mas é essencial na história. A escrita da Babi é muito leve, muito divertida. Eu lembro que eu li esse livro numa noite, eu simplesmente não conseguia parar. Foi uma leitura muito envolvente. É daquelas histórias que você sai suspirando por aí, mas também não se esquece da bagagem que a história trouxe. Se você ainda não sabe, lá no nosso Instagram já começou o sorteio de novembro e esse livro aqui foi o escolhido de vocês, então corre lá e participe. E você, já leu Senhorita Aurora? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você vai ler depois dessa resenha, volta aqui depois pra contar o que achou. Chegou a hora de ligar pra Camis pra saber diretamente por ela o que ela achou dessa história. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de dar o seu like se você gostou desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Oi, Anjo! Tudo bem? Tudo certinho aí? Tudo tranquilo também. Ai, Anjo, eu acabei de gravar Senhorita Aurora e eu queria saber, assim, sabe, como foi a sua primeira experiência lendo Babi, depois de tantas vezes que eu te pedi, como foi Senhorita Aurora pra você? Então, gente, pra quem não sabe, a Babi é uma das autoras nacionais favoritas da Ali, né? Eu acho que não tem como alguém não saber se você acompanha. Ela vinha sempre me pedindo muito pra que eu lesse algum dos seus livros. E o primeiro, então, que eu li da Babi foi Senhorita Aurora. E, gente, eu me apaixonei de verdade, assim, no início pela escrita, né? Porque ela tem uma escrita muito fluida, o jeito dela contar, assim, o seu romance é um jeito muito gostoso, muito legal de se ler. A gente vai se envolvendo, vai conhecendo os personagens, assim, se apegando a eles, né? Então eu fiquei muito apaixonada pelo jeito dela escrever. Aquela felicidade, né? Aquela felicidade. Ótimo trabalho. E com relação à Senhorita Aurora, gente, que livro. Sério, é favorito. Não Favorito. tem como, eu já disse desde já que foi 5 estrelas, sim. É, foi 5 favorito. estrelas, com certeza. Foi um romance muito, muito legal. Assim, eu lembro que quando eu terminei de ler, a primeira coisa que eu falei pra Ali foi que os personagens são muito coerentes. Uhum. E eu fiquei muito encantada com esse aspecto, assim. Você entender exatamente as atitudes de cada personagem, né? Por que agem dessa forma. Então, assim, foi muito coerente. Aquele, assim, o ápice do livro, você fica... Você fala, nossa, tudo faz sentido agora, tudo. Aham. E sempre você fica surtando,
Pois é. Eu fiquei, assim, chocada. 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 Mas o romance é lindo mesmo, assim. É o TP, Nicole e Daniel, tipo, fofos. Ele mesmo tá na minha listinha de crush. Ah, com certeza. Ele crush e ela é personagem inspiração. Exato. Porque o romance é muito lindo, a forma como eles cuidam do outro, como ele, especialmente ele, como ele se preocupa. Ai, gente. Ah, é muito amor, gente. Que homem! Que homem! Deus, A gente fica, que amor é esse, gente? que amor é esse? Deus, não conta. Aí a gente fecha o livro pra respirar, entendeu? Pra ficar. É um livro que a gente super indica, né, Ali? Sim, com Não tem certeza. como não indicar. Com certeza, um dos melhores do ano, favorito. Não, porque eu tô com muita saudade. Você Sim. termina o livro, parece com abstinência já. Sim, com certeza. É aquele livro que dá pra ler, reler e você não cansa nunca. Exato. Então tá bom, Anjo. Muito obrigada por ter participado. Já tô ansiosa pro seu, que é o próximo. Tá, gente? Vai ser incrível, já fiquem sabendo. E obrigada, Anjo. Eu tô cheia de saudade de você. Muita saudade. Muita. Eu que agradeço. Um beijo, gente, e até o próximo. Beijo. Tchau. Tchau.